Olá pessoal, vamos tentar fazer então alguns exemplos de como calcular o campo elétrico de distribuições de cargas. Eu espero que essas aulas gravadas auxiliem vocês para que vocês consigam resolver os problemas que vão ser sugeridos ao longo desses próximos dias. Todo esse material está disponível também no livro Matéria e Interações. Vocês podem acompanhar junto com o livro, que eu vou fazer os mesmos exemplos que estão ali. Então, até agora, o que a gente sabe é que o campo elétrico de uma carga, ele tem essa expressão. Então, ele é proporcional ao valor da carga e ele varia com a distância ao quadrado, com essa expressão. Mas como fica o campo elétrico nas proximidades de um objeto que tem carga distribuída uniformemente ou então distribuída de alguma forma na sua superfície? Por exemplo, vamos começar com o exemplo de uma barra. Se a carga não é uma carga pontual, não é uma carga que está localizada num único ponto no espaço, mas ela está distribuída numa linha. E essa linha, ela tem um comprimento bem definido. Como fica o campo elétrico, por exemplo, a uma distância qualquer dessa linha? Não sei fazer, né? Então, como é que a gente deve proceder nesse caso? Vamos supor, então, que a nossa barra tenha um comprimento L, que é bem definido. Vamos nos colocar a uma distância x dessa barra, eu vou chamar aqui de ponto P. E qual será o campo elétrico devido a essa distribuição de cargas aqui nesse ponto? Bom, eu não sei fazer. Eu só sei que o campo elétrico de uma única carga tem aquele valor conhecido que é 1 sobre 4πε0, o valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu sei resolver para uma carga de Q, para uma carga pequena, por que eu não divido a minha barra para que ela tenha muitas pequenas cargas, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou dividir a minha barra em muitos pequenos pedaços e cada pedacinho vai ter uma carga muito pequena e aí eu vou poder resolver o meu problema. Veja, aqui eu usei como exemplo pequenas esferas, mas a divisão tem que ser chamada dq, porque essa divisão, esse dq é muito pequeno, ok? Eu também posso dividir o comprimento e chamar ele de dl, também funciona. Então veja, esse pedacinho aqui em particular não é nem a ponta, nem o pedaço que está no meio, é um pedaço qualquer. Como é que eu defino a posição que ele está? Veja, a distância que esse pedacinho está do ponto P tem uma distância R que é diferente da distância x. Então, conforme eu avanço aqui na altura, eu mudo esse tamanho, esse comprimento R. Então, essa informação, esse R, é uma variável. E eu posso também escrever, veja, o x é sempre o mesmo, mas a altura que esse pedacinho de Q está, ele varia. Então, eu poderia escrever aqui, ao invés de dl, eu poderia também escrever um dy, que é a altura que esse pedaço está na minha barra. Então, vamos colocar essas informações aqui no editor, vamos trabalhar. Então, veja bem. Nós sabemos que o campo elétrico, devido a esse pequeno pedaço, então a gente pode escrever como sendo um dE, que ele vai ser igual a 1 sobre 4πε0, o valor da carga, que vai ser agora um dq, e não mais a carga total, dividido pela distância ao quadrado, que é o meu r, então é ao quadrado, né? Vezes o vetor r. Certo? Então, vai ser o vetor R na direção R aqui. Então, é um R unitário. Eu também poderia escrever, eu posso escrever esse R em função do meu X e dessa altura Y aqui, que é uma coisa um pouco mais razoável, já que eu tenho as informações que eu preciso, tem que estar aqui dentro do meu problema. Então, eu preciso definir quem é esse R unitário aqui. Então, vamos fazer isso, a primeira coisa, né? Então, quem é o meu vetor R? Então, R é ponto final menos ponto inicial, certo? Então, o ponto final, vamos colocar um zero aqui, para a gente ter uma referência. O comprimento da barra é L, então aqui vai ser menos
L sobre 2, e aqui em cima vai ser L sobre 2. A caneta tá ruim aqui, só um pouquinho. Ok. Então, a posição R, né? Ponto final é onde eu tô com o meu ponto P. Então, ele está numa posição X, 0 e 0. Só que como é 0, então eu vou eliminar o eixo Z, eu não vou levar em conta nesse momento. Porque nesse problema não vem ao caso. Em outros pode ser que seja necessário. Então, X e 0. E o ponto inicial é onde está a carga, né? Da onde está vindo o campo. Então, aqui, qual é a posição desse ponto? Ele está na posição 0 em X, mas ele tem uma posição em Y. Eu vou chamar essa altura aqui de Y. Esse Y é uma variável, porque ele pode assumir valores entre 0, desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2, né? Então, eu vou chamar isso de Y, ok? Então, eu estou no Y positivo aqui. Nesse caso, em particular, o meu Y é positivo. Então, essa conta aqui é muito simples, né? Então, o que me sobra? Eu tenho X e eu tenho menos Y. Ok, então, agora, qual é o vetor, o módulo desse vetor? Então, o meu módulo vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E qual é que é o vetor unitário R? Né? Esse vetor unitário vai ser igual a o vetor dividido pelo seu módulo. Então, eu vou fazer aqui, ó, é x e menos y dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado, mais y ao quadrado. Ok. Então, aqui eu tenho todas as informações que eu preciso para montar o meu problema. Agora, eu sei, então, aqui o meu DE, que é um vetor, ele também pode ser escrito como sendo 1 sobre 4π epsilon 0 vezes dq dividido pelo pelo módulo de R ao quadrado, que aqui, ó, meu módulo de R, aqui, ó, raiz quadrada x quadrado mais y quadrado, só que tá elevado ao quadrado, então eu já vou tirar a raiz, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, vezes o vetor unitário. Então, o meu vetor unitário está aqui. Então, vamos lá. É x menos y dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Veja bem, a quantidade que está aqui entre parênteses é a mesma que a que está dentro da minha raiz. Então, eu posso juntar, isso é uma multiplicação, e eu posso juntar esses dois, e eu fico, então, que o meu DE vai ser igual. Eu já vou escrever melhor aqui, ó. Em vez do DQ, eu também tenho que mudar essa informação. Então, eu já vou juntar para simplificar as coisas. Veja que DQ é a quantidade de carga que está nesse pedaço infinitesimal, que é proporcional à minha altura. Então, eu também posso escrever isso como sendo algo que está relacionado com o comprimento da barra. Então, qual o comprimento? O comprimento dy, certo? Eu chamei dl aqui, mas eu posso chamar ele de dy, fica mais fácil de entender. Só que ele tem que ser multiplicado, ele não é só um comprimento, ele também tem que ser multiplicado pela quantidade de carga dentro desse comprimento. Então, o meu dq, na verdade, eu vou escrever o seguinte, a carga total da minha barra, ela também pode ser escrita como sendo a densidade linear de carga vezes o comprimento da minha barra. E eu também, se eu escrever em vez de Q total, eu escrever o dQ, eu posso dizer que isso... Só um pouquinho. Eu posso dizer que o meu dQ vai ser igual a lambda vezes, em vez de L, eu vou botar dy, certo? Que é o pedacinho de barra que eu estou levando em consideração. Aqui, então, está a informação que eu preciso. Meu dQ é lambda vezes dy. Eu vou substituir aqui em cima, onde diz dq, por lambda dy. E aqui é 1, então eu já vou escrever isso, ó, lambda
vezes dy dividido por 4π epsilon zero, e essa quantidade dentro do parênteses agora vai ficar elevada a 3 meios, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, isso é elevado a 3 meios, isso é um 3. Isso tudo aqui, em cima eu ainda tenho esse vetor, aqui já levei em consideração, então eu tenho que multiplicar pelo vetor x e menos y. Ok, então, perdão. Certo. Então, esse vetor, ele não é a resposta final ainda, né? Eu preciso agora, vou mudar aqui um pouquinho. Eu posso separar em componentes. Então, vamos considerar apenas a componente x do meu vetor. Só um instante aqui. Voltando, vamos fazer mais simples ainda. Vejam que esse pedacinho dq tem uma contribuição que aponta para esse lado aqui, certo? Então, esse é o campo elétrico devido a esse pedacinho. É uma componente do campo que aponta nessa direção. Se eu olhar para uma componente, para um pedacinho de barra que tem a mesma distância y, só que está abaixo do zero, ele também vai ter uma contribuição aqui que vai gerar um campo elétrico que aponta nessa direção. E se eu decompuser essas duas componentes em x e y, fica bem simples verificar que a componente y, que aponta para cima aqui e para baixo aqui, ela se anula, enquanto que a componente x se soma. Então, o meu resultante, no final, quando eu terminar a conta, eu tenho que ter um vetor que aponta somente na direção x. E isso é correto porque eu estou exatamente ao longo do zero aqui. Eu tenho a metade da barra para cima, a outra metade para baixo. Esse é um cálculo simples de fazer porque eu me coloquei numa posição simétrica. Então, eu vou aproveitar essa simetria do problema e eu vou levar vantagem sobre ela, né? Eu vou simplificar minhas contas aqui, fazendo, então, uma simplificação. Eu posso desconsiderar a componente y, porque eu já sei que ela é igual a zero, tá? Então, eu vou apenas calcular o campo na direção x. Quem tiver curiosidade pode fazer o cálculo na direção y e deve encontrar a resposta igual a zero. Então, a partir de agora, eu posso trabalhar, então, somente com a componente y. Perdão, somente com a componente x. Vou botar aqui mais para baixo. Então, veja, eu vou escrever, então, o meu campo como sendo o meu dE, que aponta na direção x, não precisa mais o vetor, porque já é a componente x do vetor. Isso aqui vai ser igual a lambda vezes o dy vezes x. Então, eu já vou botar aqui lambda x vezes dy. Isso aqui dividido por 4π epsilon zero. E dentro do parênteses eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Ok, veja, eu tenho que levar em conta esse x aqui, ele está escrito aqui. Isso é muito importante, senão, se esquecermos esse detalhe, a conta não dá certo. O mesmo se eu estivesse calculando para a componente y, mas não é o caso nesse momento. Então, veja, agora eu tenho o campo que aponta na direção x e ele depende de um dy. Essa não é a resposta final. Eu preciso me livrar desse dy. Como é que eu faço? Eu integro. Então, quem é a minha variável? Quem é a quantidade que muda conforme o meu problema, né? É o y. O y é a minha variável e o dy é a variável de integração. Então, eu vou dizer agora que o meu campo, que aponta na direção x, eu já fiz a integral aqui, né? É como se eu colocasse, ó, uma integração desse lado e uma integração desse lado aqui. Então, a integral de dx vai ser igual ao ex, né? O campo na direção x vai ser igual a essa integral aqui. Tudo que for constante, eu posso tirar para fora da integral. Veja, a lambda é constante nesse problema. Então, eu posso tirar para fora. X também é constante nesse problema. O 4π epsilon zero também. Então, eu posso botar aqui fora. E eu sobro, então, o dy, que é a variável, e um parênteses elevado a 3 meios, que tem o y dentro, que esse eu tenho que deixar dentro da integral. Então, vou fazer a integral de dy dividido por essa
essa quantidade dentro do parênteses. X² mais y ao quadrado elevado a 3/2. Ok? Então, agora, veja, essa integral, ela é uma integral que tem limites. Quais os limites? Veja, no meu problema aqui, a figura ficou mais acima, né? Nesse problema, a minha barra, ela tem um comprimento total L, mas eu coloquei o zero aqui no meio. Ou seja, a integração, ela vai ter que ser de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, são esses os limites que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. E o que eu tenho que fazer? Integrar isso. Essa é uma integral complicada. Não é uma coisa que vocês precisem saber de cor. E não é exigido de vocês saber também resolver esse tipo de integral nesse momento. Quem souber pode fazer uso dos seus conhecimentos, mas é permitido utilizar uma tabela de integrais, por exemplo. Então, eu já consultei a minha tabela e eu vi que a solução de uma integral desse tipo fica dessa forma. Então, o meu E, que aponta na direção x, ele vai ser igual a lambda vezes x dividido por 4π epsilon zero, e isso multiplicando a quantidade que é o resultado da integração. O resultado da integração é y dividido por x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo dentro da raiz, isso aplicado nos limites desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2, ok? Então, nesse caso, a gente precisa, então, substituir os limites de integração para encontrar o resultado dessa integral. Vamos lá. Então, a gente coloca, o ponto final menos o inicial de novo, né? Então, é substituir o y por mais L sobre 2, e tanto aqui como aqui, né? E por menos L sobre 2. Então, vamos lá. Vai ser o EX, ele vai ficar igual a lambda. Agora, veja, eu tenho um x ao quadrado aqui embaixo e um x aqui em cima. Eu posso cortar esse x com esse quadrado, simplesmente, né? Então, lambda sobre 4π epsilon zero, que multiplica ponto final. Então, vai ser, quando eu substituo por mais L sobre 2. Então, vai ser L sobre 2 dividido por x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tá difícil aqui. E isso menos, só que o menos vai ter um menos L sobre 2 também, então vai ficar mais. E esse mais vai ser somando tudo igual. Então, o que eu vou fazer é simplesmente tirar esse L sobre 2 daqui, porque tudo o resto é a mesma coisa, certo? Então, já que esse y aqui está elevado ao quadrado, então não faz nenhuma diferença o fato do L sobre 2 ser negativo. Então, eu simplesmente vou tirar esse L sobre 2 aqui, certo? Então, esse 2 some, e a minha resposta aqui é isso aqui, ok? Então, eu posso escrever novamente. Então, o meu E, que aponta na direção x, ele vai ser igual a lambda dividido por 4π epsilon zero, que multiplica L dividido por x, raiz quadrada de x ao quadrado, mais, aí tem L sobre 2 elevado ao quadrado. Ok, vejam, lambda vezes L também pode ser substituído pela quantidade Q, que é a carga total. Veja, lambda vezes L é igual à carga total da barra. Então, tanto faz se eu escrever dessa maneira, ou se eu escrever Q aqui em cima, que é a carga total. E essa é a minha resposta quando eu estou, e aqui eu estou considerando apenas o campo na direção x, porque eu já analisei. Eu também poderia escrever o meu campo elétrico
como sendo um vetor, que é igual a lambda vezes L, ou Q, tanto faz, dividido por 4π epsilon 0 x, a raiz quadrada de x ao quadrado, mais L sobre 2 elevado ao quadrado, perdão, esse parênteses não tem. E isso aqui tudo embaixo aqui. E isso na direção x, então vai ser na direção 1 e 0, ou 1, 0, 0. Tá certo? Então, assim a gente resolveu o campo elétrico de uma barra finita. Ela tem um comprimento finito. Eu poderia extrapolar esse resultado para quando a barra for tão grande que a distância x é muito menor do que a distância L. Mas esse eu vou deixar como um exercício para vocês, acho que é uma das perguntas que estão lá no Moodle. É isso aí, pessoal. O próximo vídeo virá em breve.